Um grande salve, galera. Professora Poli da hora. Vamos continuar, porque verbo realmente demanda tempo, né? Continuando com flexão. A gente viu as desinências, a gente viu a semântica dos 3 primeiros tempos, dos 4 primeiros tempos do modo indicativo, que é o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito. Agora a gente vai para a semântica dos futuros, ok? Vamos pegar aqui. Corta para o material. Maravilhoso. Isso aqui a gente fechou. Vamos para o futuro agora. Futuro do presente. O nome já diz, ó, futuro a partir de agora, né? A partir de agora, então, é um fato posterior ao momento da fala. Então, amanhã, vamos colocar aqui de azul. Amanhã, pegarei. Lembra? Olha lá na tabelinha. A desinência dele é o re. Tônico. Pegarei, farei, faremos, né? Fareis, farás. Olha lá, ré. Tônicos, desinência do futuro do presente. E olha lá, gente, é um fato posterior ao momento da fala. Então, amanhã falarei de conjunções. Amanhã pegarei o avião. Ok? A gente tem, olha que interessante, atenuante de imperativo. O modo imperativo é um pouco sisudo, né? Quando se fala canta, levanta, cala a boca, sai da sala, né? Ele não é um pouco grosseiro, dependendo, né, do discurso. Então, o futuro do presente, ele pode servir para atenuar um pouco essa ordem. Então, você pode escrever dessa forma, ó. Na Bíblia, olha que interessante, nos 10 mandamentos, você pode encontrar lá, ó, não matarás. Não matarás o irmão. Não falarás mal do próximo. Tá vendo? Então, você tá dando uma ordem, mas para você meio que atenuar, não mate. Tá vendo? Não fale. Para você dar uma atenuada, você não matarás, ó. Não falarás. Prof, mas aí eu não posso dizer que o verbo está conjugado no modo imperativo, não? Não. Porque além da semântica, gente, nós temos a morfologia dos tempos, a estrutura mórfica dos elementos mórficos que estão lá na tabela. Então você vê, ó, esse ra acabou, ele é futuro do presente. Beleza? Tranquilos. Vamos para o futuro do pretérito, olha o nome diz. Futuro de onde, gente? Do passado. É isso mesmo. Futuro do presente é daqui para frente. Futuro do passado, o mais comum o nome já diz, é o futuro de algo que poderia ter acontecido lá. Traduza, prof, ó. Eu iria, ó a desinência dele, ó. Do futuro do presente é rei. Eu rei. Agora, do futuro do pretérito, olha lá na tabela. É o ria. Eu iria à festa se você tivesse me convidado. E aí, galera, esse tivesse aqui, a gente vai falar daqui a pouco, é um subjuntivo, tá? Então, é um fato certo mediante uma hipótese. Gente, aí a banca vai te induzir ao erro. Ela vai afirmar que a primeira oração, iria à festa, tá no modo subjuntivo, justamente porque é um fato incerto, né? Que ela poderia ou não ter ido. E aí, o fato de o verbo da segunda frase estar no subjuntivo pode te levar a achar que todos os verbos deste período estão no modo subjuntivo, mas não. Olha lá a primeira oração, ó. A primeira oração traz o futuro do pretérito, porque é um fato certo. Eu iria mesmo. Eu iria. Eu compraria o presente. Eu alugaria um vestido, mediante uma hipótese. E aí a segunda oração é que traz o verbo no modo subjuntivo. Beleza? Já já a gente vai ver que esse SSE é do subjuntivo. Bom, pode denotar espanto, surpresa. Nossa, quem diria, hein? Ele era um pobre coitado e agora tá aí. Tá aí arrasando. Virou coach. Quem diria, né? Não tenho nada contra coach, tá, gente? Bom, uma hipótese condicionada. Como assim uma hipótese condicionada, prof? Porque quando eu falo hipótese condicionada, parece muito subjuntivo. Parece muito. Gente, justamente por isso que eu falo. A banca vai saber que a língua é orgânica e que ela tem essa malemolência. E
a gente não pode ficar fixo em apenas um sentido, em uma denotação. Além disso, a gente também tem que pensar na morfologia, na estrutura, no elemento mórfico, tá? Então, como assim uma hipótese condicionada, prof? Bom, você faria isso por mim? Você faria isso por mim? Tá vendo que parece que a frase toda tá no subjuntivo, porque ela toda é hipotética? Sim, porque olha lá, o que vai te fazer entender, além da semântica, é a desinência. Esse iria é do futuro do pretérito. Gente, você faria isso por mim? E aí a pessoa responde, eu faria. Sim, é um fato certo, eu faria. É um fato certo também. Se ela responder o quê? Não, eu não faria. É um fato certo que ela não faria. Entende a lógica? Mediante uma circunstância. Então, além da semântica do tempo, você também tem de estudar. Por isso que eu coloquei, eu vou até voltar aqui, ó. Por isso que eu coloquei a tabelinha. Para você bater o olho e perceber que esse ria e esse rie, eles só podem ser desinências de quê, gente? Do futuro do pretérito. Acabou. Por quê? A gente vai falar aqui agora do subjuntivo, ó, e a desinência muda. Até porque no subjuntivo eu só tenho 3 tempos. Eu tenho quais tempos? Ó, presente, pretérito e o futuro do subjuntivo, né? Nos tempos simples. E aí, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. A gente tem algumas mudanças em relação aos elementos mórficos, as desinências, número pessoal ali, do subjuntivo. Por exemplo, olha quem entra aqui agora, gente, no vós. É o DS. Então, toda vez que você vira um verbo assim, ó, fizerdes, cantardes, sonhardes, pronto, acabou. É futuro do subjuntivo. Isso aqui, ó, você não vai ver em nenhuma estrutura. É o vós no futuro do subjuntivo. Beleza? É o vós do futuro do subjuntivo. Acabou. Prof, como assim? Vou até te mostrar, ó. Radical, Kant. Vogal temática, ó, A. Vamos pegar ali a desinência. Olha lá. A desinência do futuro do subjuntivo. R. Vamos pegar a desinência do vós. DS. Acabou. Quando vós cantardes, vós fizerdes. Quando vós sonhardes. Acabou. Viu isso? É segunda pessoa do plural do futuro do subjuntivo. Entenderam a lógica? Por isso que eu não vou ficar muito tempo brincando de Lego com vocês. Mas o que que eu digo? Pega a semântica do tempo e pega o elemento mórfico, começa a montar, e aí acabou. Você une os dois, e aí, meu amigo, um beijo, você arrasa em todas as questões das provas existentes na face da Terra que cobrarem verbos, ok? Agora vamos pegar as desinências aqui do subjuntivo, porque é outro que merece, ó, atenção. Prof, como assim? O subjuntivo ele expressa o quê mesmo? Via de regra, algo o quê? Hipotético. Show! Prof, e o presente do subjuntivo? Bora lá, como é que a gente conjuga? Como que é a desinência dele? Olha lá, gente. Você tem aqui o radical. E aí, eu não sei se vocês percebem, mas nós temos aqui um ezinho e um azinho, né? Significa que o azinho é a desinência do presente do subjuntivo para os verbos que terminam em er e ir, ok? E o ezinho é a desinência do subjuntivo para os verbos que terminam em ar. Então vamos pegar o cantar? Maravilhoso. Agora você vai entender, ó. Meu pai quer que eu cante. Olha lá. E que tu cantes. Olha lá, ué. Tá vendo? E que ele cante. E que nós, olha lá, cantem, desinência do nós, mos. E o vós? E que vós? Aí, gente, cuidado, porque quando você fala vós cantais, você está conjugando no indicativo. Qual que é a desinência do subjuntivo? É o é de cabo a rabo. Então, que vós canteis. Olha lá, ó. O é e o is do vós. E que eles cantem. Olha lá. Entenderam a lógica? Vamos fazer outro, ó. Ele quer que eu sonhe alto e que tu sonhes alto. Olha a hipótese. Necessariamente eu vou sonhar, mas ele quer. Se eu vou sonhar ou não, sei. Ele quer que eu sonhe alto e que tu sonhes alto e que ele sonhe alto. E o que nós? E o que nós?
sonhemos alto. Porque se você conjugar nós sonhamos alto, é fato certo, é indicativo. E muito cuidado com o nós no subjuntivo, tá? A gente não é acostumado a conjugar o nós no subjuntivo, porque no lugar dele a gente está usando a gente. Então, ó, ele quer que a gente sonhe alto, mas ele quer que nós sonhemos alto. Beleza? E que vós sonheis, e que eles sonhem alto. Agora, olha que interessante. Prof, agora entendi. Então, se o verbo terminar em ar, cantar, amar, sonhar, a desinência do presente do subjuntivo é o é de cabo a rabo? Perfeito. Prof, e se o verbo terminar em er ou ir, a desinência vai ser a de cabo a rabo? Sim. Dá um exemplo? Beleza. Vamos colocar o verbo sofrer. Termina em er, né? Então vamos colocar agora o subjuntivo. Ele quer que eu. Você fala, ele quer que eu sofre. Não, ele quer que eu sofra. Olha ele aparecendo. E que tu sofras. Olha lá. E que nós, não, vamos pro ele, que ele sofra. E que nós, olha lá. Se você falar nós sofremos, é indicativo. Agora ele quer que nós soframos. E que vós sofrais. Olha o IS do vós. E que eles sofrão. Olha o M do eles. Beleza? Então, que nós soframos, primeira pessoa do plural, do presente do subjuntivo. Muito legal. Então, é você brincar de encaixar os elementos mórficos, beleza? Prof, e o futuro? Vamos apagar aqui? Vamos pegar aqui, vamos ver se dá para apagar aqui. Peraí. Apagar toda a tinta? Isso. E o futuro do subjuntivo? Olha a desinência dele, gente. É o Rzinho. Então, vamos lá. Quando eu passar, fala amém. No vestibular, olha lá. E quando tu? Quando tu passares. Vamos pegar uma vogal de ligação e a desinência do tu. E quando ele passar? E quando nós? Vamos botar a desinência do nós? Quando nós, ó, passarmos. Vamos pegar a desinência do vós? Opa, no futuro do subjuntivo vira o quê? Quando vós passardes. Porque esse daqui, ó, só vai acontecer no futuro do subjuntivo. Beleza? E quando eles? Quando eles passar a desinência vogal de ligação para unir a desinência e o som ficar mais eufônico, passarem. Olha lá a desinência do eles. Muito legal. Às vezes, percebam, vocês vão precisar colocar vogaizinhas de ligação para o som ficar mais eufônico, tá? Isso vai acontecer quando o elemento mórfico terminar em consoante e o outro começar com consoante também. Então, quando eles passarem, para não ficar passar assim, tá? Tem que colocar um ezinho ali para poder. E aí, o nome disso aqui é vogal de ligação, tá? Só para o som ficar mais bonito, mais eufônico. Show de bola? Prof, peguei demais. Então, tá ali o subjuntivo. Agora vamos, gente, para semântica dos tempos do subjuntivo, tá? O primeiro, quando você fala assim, ó, presente opinativo. Vamos lá, quando você fala assim, ó, é quando você fala assim, eu quero que, vamos colocar aqui, não. Prefiro que eles escolham, aqui, ó. Prefiro é o presente, beleza? Agora vamos puxar um subjuntivo, ó. Prefiro que eles escolham outro curso. Tá vendo? Está ali dando a sua opinião. Presente, opinativo. Se eles vão escolher, se eles não vão escolher, não sei. Mas estou opinando, tá aqui o verbo no presente do subjuntivo, trazendo essa ideia de opinativo, de opinião. O presente hipotético, você pode falar assim, por exemplo, igual no exemplo que eu dei, né? Meu pai quer que eu cante.
É uma hipótese. Eu não sei se eu vou cantar. Então tá aqui um presente hipotético. Se eu vou cantar ou não, é uma hipótese. I don't know. Ok? Então a gente tem essa semântica ali do presente do subjuntivo. E o pretérito imperfeito? Olha lá, um passado incerto. Nossa, se eu tivesse estudado, eu não sei se vocês percebem, gente, mas muitas vezes o subjuntivo ele vai pedir uma outra oração. Ó, subjunto. Subjunto. Parece que ele tem que estar junto de uma outra oração. Por isso que ele é muito, muito presente nas orações subordinadas. Para a galera que está no terceiro ano, vocês já sabem. Ali a gente tem uma adverbial subordinada condicional, né? Se eu tivesse estudado, ó lá, teria passado. Aí vai puxar a principal com o verbo teria ali no futuro do pretérito. Tá vendo? Mas aqui, ó, é um passado incerto. Se eu tivesse estudado. Mas aí, não sei se eu estudei, né? Fizesse chuva, fizesse sol, eu estava lá. Então, fizesse, ó, pode ser chovendo ou não chovendo. Bateu o olho, vê se é, acabou, é pretérito do subjuntivo. Beleza? Eventualidade no futuro, ó. Quando eu me tornar médico. Médico não, fala aí, gente. Quando eu me tornar professor, eu escutei um crer em Deus Pai? Não escutei. Gente, estamos com carência de professor. Quando eu me tornar professor, farei a diferença. Olha lá, o futuro do presente. Farei a diferença na educação. Mas, ó, é uma eventualidade no futuro. Beleza, meus amores? Então, a questão é, vamos pegar aqui a tabelinha dos elementos mórficos, ok? Vamos simplesmente associar a semântica dos tempos e a gente gabarita as provas de conjugação verbal, tá? Imperativo, ele só é conjugado no presente. E olha que interessante, ele não pode ser conjugado na primeira pessoa, porque não existe a possibilidade de dar ordem para mim mesma. Não tem como. Calo a boca. Não existe. Porque o imperativo, ele exige, ó, palavra-chave, interlocução. Interlocução lembra o que mesmo, gente? Interlocutor, segunda pessoa, né? Então, o imperativo, ele é conjugado no presente e se divide no presente do imperativo afirmativo e no negativo. E não tem o eu, porque não tem como eu dar ordem para mim mesma. Não existe o ele, o ela, o eles e o elas. Porque, ó, eu, Polly, sou primeira pessoa. Vocês aí do outro lado, segunda pessoa. Não tem como eu dar ordem, ó. Uma moça tá passando bem ali, ó. Não tem como eu dar ordem pra moça, sendo ela, né? Ali, falando, entra. Porque ela precisa ser meu interlocutor. Ela precisa ser a segunda pessoa discursiva. Então não entra aqui nem o ele, nem o ela. Quem é que vai entrar no lugar dessa galera? No lugar, não sei se lá atrás vocês se lembram, mas no lugar do ele, a gente vai colocar o você. Porque tanto o ele quanto o você conjugam os verbos da terceira pessoa do singular. Você saiu, ele saiu. E no lugar do eles e do elas, a gente vai colocar quem, gente? O vocês. Então, quando eu falo, ó, cantem, vocês. Entenderam a lógica? Cantem, vocês. Ele pega os verbos, porque aqui, ali em cima, a terceira do singular e aqui a terceira do plural. Agora vamos entender na prática. Ok, prof. Vamos pegar aqui o imperativo. Anotaram, né? Eu vou apagar. Pra gente ficar mais organizadinho aqui. Vamos lá, meus amores. Bom, o que acontece? Eu não sei se vocês percebem, mas existem duas formas de a gente dar ordem pro interlocutor. A gente pode chamar o interlocutor de tu, mas a gente também pode chamar o interlocutor de você, não é verdade? E aí, às vezes, você percebe que as pessoas ficam na dúvida.
Para de me perturbar, pare de me perturbar. Cala a boca, cale a boca. Levanta da cama, levante da cama. Faz o dever logo, faça logo. Justamente por conta desses dois pronomes que a gente tem pra gente se referir ao interlocutor. Então, olha que tabelinha linda da salvação, ó, que eu vou dar pra vocês. Prof, como é que eu vou saber se o verbo está sendo direcionado pro tu ou pro você? Vamos pegar aqui a tabelinha da salvação, ó. Gente, se os verbos forem da primeira conjugação, ar, cantar, você vai usar esta primeira coluninha ali. Se for da segunda ou da terceira conjugação, sofrer, partir, você vai usar a segunda coluna. Como assim, prof? Olha só. Para os verbos da primeira conjugação, canta a música. Se você optar pela terminação em a, o pronome está sendo conjugado, o pronome que está sendo conjugado é o tu. Canta a música. Pensa alto. Cala a boca. Calar, pensar. Ama o próximo como a ti mesmo. Então, o pronome é o tu. Agora, se você optar por no final, cante a música, fale alto, pense mais alto, então o pronome é o você. Beleza? Agora vai ser exatamente o contrário se os verbos terminarem na segunda ou na terceira conjugações. Vamos pegar o verbo partir. A terminação é que vai ser pro tu. Parte o bolo. E quando eu falo parta o bolo, a terminação a é que vai ser pro você. Prof, faz um bem bolado aí rapidinho? Vamos fazer. Então vamos lá. Quando eu falo assim, ó, sofre, seu miserável, sofre. Opa, é sofrer. Vamos colocar até o marca-texto aqui, ó. Marca-texto, ó. Sofre, seu miserável. Quem é que vai sofrer, gente? Olha lá. Sofrer. Segunda pessoa. Sofre. Quem é que vai sofrer? Tu. Agora, se eu falar assim, ó. Sofra, seu miserável. Quem é que vai sofrer? O você. Entendeu a lógica? Vamos voltar para a caneta. Então, vamos agora acompanhar. Se eu falar assim, ó. Pula mais alto e pule mais alto. Pula. É para qual pronome? Opa, pular. Pular, primeira conjugação. Então, quando eu falo pula mais alto, quem é que vai falar? Quem é que vai pular? É o tu. Pula mais alto, é o tu. E se eu falar pule mais alto, quem é que vai pular? O você. Beleza? Vamos pegar outro verbo, dormir, dormir. Olha lá, gente, dormir. Tá do lado de lá. Quando eu falo dorme, filho de uma égua, tá ali, ó. É o dorme, homem. Então, quem que é o pronome? É o tu, que é o contrário da primeira coluna. E quando eu viro pro meu filho e falo, durma bem. Quem é que vai dormir? O você. Beleza? Esse é o imperativo. Gente, o afirmativo, tá? E o resto você vai simplesmente, ó, porque aqui nos dois primeiros é que eu tenho essa dúvida. Então, ó, canta é o tu, cante você. Cantemos a canção é o nós. Cantai é o vós. Cantem eles. Quer dizer, vocês, né? Que pega ali o lugar. E o imperativo negativo? Ele é igualzinho o presente do subjuntivo. Ok? Então, ó, meu pai quer que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Então, não cante ele. Não cantas, né? Não cantes tu. Ele é igualzinho o presente do subjuntivo, tá? Então, pensou no presente do subjuntivo, pensou no imperativo negativo. É a mesma coisa. Show de bola? E aí, a gente vai falar aqui rapidamente agora da classificação dos verbos, tá, gente? Eu tenho os verbos irregulares, tranquilo. O que é verbo irregular, prof? Ele não tem alteração no radical, ó. Eu canto, ó. Eu canto. Tu cantas, cante. Ele canta, cante. Nós cantamos, cante. Vós cantais, cante. E eles cantam, cante. É a parte fixa, eu não tenho alteração, então ele é um verbo regular. O verbo vai ser irregular
quando ele, uma hora ou outra, traz uma alteraçãozinha no radical ou na desinência, tá bom? Então vamos pensar aqui, via de regra, no radical. Então o verbo dizer. Ah, prof, o radical é diz. Maravilhoso. Tu, vamos conjugar? Tu dizes. Olha lá, o diz. E ele diz. E nós? Nós dizemos. Professora, tá parecendo regular. Não é por conta do eu. Você não fala eu dizo? Vamos botar a câmera do outro lado. Você não fala eu dizo? Você fala o quê, gente? Eu digo. Tá vendo que a gente teve uma alteraçãozinha, ó? De diz foi para dig. Então a gente tem aqui agora um verbo irregular, beleza? Um verbo defectivo é um verbo que não tem alguma conjugação. Por exemplo, quando você fala assim, ó, a minha amiga colore a tarefinha e eu também, você não vai falar coloro. Você vai falar e eu pinto a minha, porque não existe coloro. Defectivo é porque ele não tem alguma conjugação, né? Ela fale a empresa dela e eu falo a minha? Não. Eu também levo a minha, né, downstairs. Ó, sou bem poliglota. Entende a lógica? Ela abole a escravidão e eu também abulo? Não. E eu faço o mesmo. Então não existe. Tem defeito, tá bom? Verbos abundantes que possuem mais de um particípio. A regra geral é essa daqui, ó, porque às vezes você tem dúvida, né? Eu tinha impresso ou eu tinha imprimido o documento? Então, com os verbos ter e haver, na voz ativa, você vai usar o particípio ado ou ido. Ou seja, eu tinha imprimido o documento, eu havia imprimido o documento. E com os outros verbos, principalmente aqui, ó, ser, estar, você vai usar o outro particípio, o particípio irregular. Ou seja, eu tinha imprimido o documento, eu havia imprimido o documento, mas o documento, ele foi impresso. Ele está impresso, ok? Eu tinha expulsado o aluno, eu havia expulsado o aluno, mas o aluno foi expulso. Beleza? Verbo abundante, porque senão o vídeo fica longo, né? Verbo abundante. Prof, se tiver mais dúvida, vai lá que a gente tira as dúvidas, tá? Ou, polidahora. Polidahora. Verbo verbo abundante. Ó, aí o outro que eu não trouxe, que eu prometi, né? Anômalo. Os verbos anômalos, gente, que a gente tem, eles não seguem nenhum padrão. Eu vou, tu vais, aí daí a pouco, ides, aí fui. Tá vendo? Eu fui. Porque eu fui, ele tem dois entendimentos. Ele pode ser o verbo ser, eu fui professora, e pode ser o verbo ir. Eu fui para casa. Tá vendo? Então eu vou, eu fui. Tá vendo? Tem o ides do vós. Então ele não segue nenhum padrão, nada. Então o verbo anômalo é um verbo que não segue nenhum padrão. Você vê que o irregular, ele tem um padrão majoritário, mas em um momento ou outro a gente tem ali um radical alomórfico, um parecido, né? Maravilhoso. E por último, as formas nominais dos verbos. Como assim, prof, forma nominal? Vocês se lembram de que eu falei que a principal característica do verbo é de ele ser conjugado? Perfeito. Ele ter variações, né? Agora, o verbo, ele, quando tiver em uma das formas nominais, ele, via de regra, ele não vai ser conjugado, tirando o infinitivo pessoal, tá? Mas vamos pegar o infinitivo impessoal para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. O verbo, quando ele não está em uma das formas nominais, ele é conjugado, ele é flexionado. Vamos pegar aqui porque as formas nominais aparecem muito nas locuções verbais, ok? Sendo os verbos principais. Então vamos pegar aqui, ó. Eu estou, tu estás e ele está. Vamos lá. Eu estou cantando. Tu estás cantando. Ele está cantando. Nós estamos cantando. Eles estão cantando. Mudou? Não. Então ele está na forma nominal. Já já a gente vê melhor. Nós temos também o infinitivo.
Eu quero cantar. Tu queres cantar. Ele quer cantar. Você vê que o que muda é o auxiliar. E o principal está na forma nominal infinitivo. Cantar, 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 de cabo a rabo. A gente tem o particípio. Eu tenho cantado. Tu tens cantado. Ele tem cantado. Nós temos cantado. Então, o verbo, ele vai estar em uma das três formas nominais quando ele perder a característica principal dele, que é a de ser conjugado, tá bom? Tirando o infinitivo, que também pode ser o impessoal, que não é conjugado, e o pessoal, que é bom fazermos. Bom fazermos, você coloca a desinência lá, tá bom? Mas quando eu falo em forma nominal, qual é o valor que eles têm de serem nomes? Eu não sei se vocês percebem, mas o infinitivo, ele tem um ar de substantivo. Ó, o amar e o odiar fazem parte do ser humano. Inclusive, eles foram substantivados aqui, né? Por derivação imprópria. Quando você fala, eu quero cantar, você quer uma coisa. O substantivo não é uma coisa? Olha um tanto que ele parece uma coisa. Então, o verbo no infinitivo, ele tem esse ar de substantivo. O verbo no particípio, ele tem um ar de adjetivo. Ó. Ele foi amado. Tá vendo? Parece uma característica. Ele foi amado. Tá vendo? Ele, ele foi amado, ele foi querido, né? Querido pode ser o particípio do verbo querer. Para quem não sabe, eu tinha querido. Gente, e o gerúndio? O gerúndio, amanhecendo, ele tem um ar de advérbio. Amanhecendo, sairemos o advérbio de tempo. Quando? Quando a gente vai sair? Amanhecendo. Tá vendo? Eu estou cantando. Parece um advérbio de modo. Tá vendo? Então, quando eu falo em forma nominal, é porque eles têm essas características, respectivamente, ali, ó, de substantivo, adjetivo e advérbio. Ok, meus amores? Então, agora não tem pra onde fugir. É praticar. Porque verbo, ó, exige prática. Beleza, meus amores? Qualquer coisa, é só procurar a prof lá no Instagram, por favor. Quero saber quem é você. Se você está gostando das aulas, se você não está gostando, dá um feedback pra prof. Ok, up. Só pra você ver o Insta da prof. Beleza? Hasta la vista, baby.